Bom dia, internautas. Quero cumprimentar a todos nessa manhã, com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa, o programa Conexão com Deus. Hoje, sexta-feira, estamos chegando aqui para trazer até você a palavra do Senhor através de temas bíblicos e através da parábola do Senhor Jesus. Então, hoje estamos felizes por mais esse dia que o Senhor nos concede. E aqui, então, nós estamos trazendo um tema muito importante para nós refletirmos. E vamos falar aqui sobre as escolhas erradas da vida. É um tema importante para que nós possamos entender que as escolhas que nós tomamos, ela dá um rumo à nossa vida profissional, espiritual, sentimental, em todas as áreas. Quando nós tomamos, uma decisão, tomamos ou fizemos uma escolha, nós temos que ter, uma direção, e essa direção, ela passa pelo nosso Senhor Jesus. E as escolhas erradas da vida, você já fez escolhas erradas na sua vida? Essa é a pergunta do dia. E o que a Bíblia fala sobre esse tema? Então, nós vamos aqui nessa manhã, juntamente com os ouvintes aí do Correio do Lago, através dos internautas, nós vamos então entender e vamos compreender o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre esse tema, sobre as escolhas que nós fizemos, escolhas corretas ou escolhas erradas. Então, a Bíblia Sagrada, ela enfatiza a importância das escolhas, destacando que tanto escolhas corretas quanto erradas podem mudar o rumo da vida e ter consequências significativas. Ela também aborda a liberdade de escolha, o livre arbítrio e a responsabilidade que vem com essa liberdade. A Bíblia também nos ensina que Deus nos concede a capacidade de escolher, permitindo que decidamos nosso caminho e vivamos de acordo com as nossas escolhas. Essa liberdade de escolha, no entanto, não significa que nossas decisões são sem consequências. A Bíblia mostra que ao escolhermos seguir Deus e seus caminhos, podemos experimentar bênçãos e vida plena. Quando nós nos desobedecemos e a seguir caminhos errados, pode trazer maldição e consequências negativas. Então, quando nós escolhemos seguir Deus e seus caminhos, podemos experimentar as bênçãos e a vida plena. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos colher essas bênçãos. A Bíblia fala que quando nós obedecemos a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. E quando nós falamos em comer o melhor dessa terra, em todas as áreas, nós vamos experimentar então as bênçãos que a vida, que a vida plena. Então, o Senhor nos dá essa oportunidade. E isso Ele dá através do quê? Ele deixou para nós essa liberdade de escolha. Ele deixou através do quê? Do livre arbítrio. Então, eu tenho essa liberdade de escolher, de ser, mas tudo que eu escolho pode ter uma consequência. Essa consequência pode ser certas ou pode ter consequências erradas. Então, nós devemos entender esse assunto tão importante dessas escolhas que nós fizemos e essas decisões que nós tomamos na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, em várias áreas da nossa vida, nós precisamos sempre falar com Deus, meditar, pedir uma direção, porque são escolhas que vai definir o nosso futuro, vai definir a capacidade de nós vivermos uma vida plena aqui nessa terra, enquanto o Senhor nos dá fôlego de vida. Então, em Deuteronômio 30:19, Deus declara: hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Olha só como Deus ele declara isso. Ele diz: hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam. E aqui Deus ele complementa, então, ele diz assim: ó, escolha a vida para que vocês e seus descendentes vivam, tanto aqui como a eternidade. A Bíblia também destaca a importância de buscar sabedoria em Deus para tomar boas decisões. Olha como é importante, né? E uma história muito rica que nós podemos citar aqui foi, né, Salomão. Quando Salomão ele foi rei de Israel, assumiu o trono, ele poderia pedir ali riqueza, poderia pedir várias coisas para Deus. Mas o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria a Deus, para que ele pudesse governar Israel, para que ele pudesse tomar decisões que vinha com sabedoria, que essa sabedoria fosse vinda do Senhor. E assim, então, ele se tornou um rei muito próspero, muito abençoado em Israel. Então, a importância disso, amado, então a Bíblia ela também destaca essa importância de nós buscarmos sabedoria em Deus para tomar as nossas decisões, pois Ele está disposto a ajudar aqueles que buscam discernimento. Então, muitas vezes nós temos que buscar para ter discernimento, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha para nossas vidas. Em suma, a Bíblia nos exorta a tomar decisões sábias, buscando o bem e o caminho de Deus, pois nossas escolhas moldam o nosso futuro e o futuro dos nossos descendentes. Olha só como é importante, então, nós sempre consultarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Senhor, através do poder da oração. Por isso, a oração é tão importante para nós tomarmos decisões e para fazermos escolhas, porque a oração, ela é a conexão nossa com Deus. Quando nós oramos, nós estamos se conectando com Deus, para que Deus possa falar comigo, falar com você, para que nós possamos sim tomar a melhor decisão, para fazer a melhor escolha, quando nós temos aí algo tão importante para decidir. Em Gênesis 13, vamos aqui um exemplo que precisava ter ali e fazer uma escolha, tomar uma decisão tão importante. E esse exemplo fica para nós. Aqui em Gênesis 13, Abraão e Ló se separaram devido a conflitos, entre seus pastores. E Ló escolhe a região da Campina do Jordão. Mas Ló, ele olhou pelo que os seus olhos viram. Ele viu a Campina do Jordão, rica em pastagem, mas que ali abrigava duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e essas duas cidades eram pecaminosas, estavam cheirando mal aos olhos de Deus, e Deus já tinha um plano para a destruição delas se aqueles moradores não se convertessem. Então, ali, Ló, ele olha para a região da Campina do Jordão, ele vê a riqueza, a pastagem que se abrigava ali, mas ele não olhou para a depravação que havia naquela cidade, de Sodoma e Gomorra. Então, mas Abraão, pelo outro lado, Abraão fica na terra de Canaã, onde Deus prometeu abençoá-la. Olha a diferença, vocês bem sabem a história. Abraão era tio de Ló, Ló era seu sobrinho, e ali eles precisavam fazer uma escolha, e ali os pastores já não estavam mais se entendendo, e Abraão, sabiamente, ele preferiu separar. Ló ia para um lado com seus pastores e ele ia para o outro com seus pastores. Mas aí nós vemos, aqui tem um exemplo bem claro, de que muitas vezes as aparências enganam.
E Ló, ele olhou para a aparência. Ele olhou pelas campinas do Jordão e viu ali que era rica em pastagem. Ele viu que ali poderia ser o melhor lugar que ele poderia escolher. Mas Abraão não. Abraão, ele era espiritual, ele falava com Deus, e Deus falou que era para ele ficar em Canaã, porque a terra de Canaã seria abençoada. E foi o que ele fez, porque Deus havia prometido a ele que ele ia abençoar a cidade de Canaã. Então, Abraão, ele faz uma escolha buscando a direção de Deus, buscando essa sabedoria de Deus, para que, através dele, ele, sua família e os seus pastores pudessem ficar numa terra que ia prosperar, uma terra abençoada, e foi o que aconteceu, porque Deus havia prometido a Abraão. Então, né, esse exemplo fala aqui que quando Abraão, né, a vida em comum entre Abraão e Ló, após sua volta do Egito, tornou-se insustentável devido aos conflitos entre os pastores de cada um. Abraão, reconhecendo sua situação, então ele propôs a separação, né? Dando a Ló a escolha da região para viver. Então, foi o que eu acabei de relatar, que ele preferiu, então, escolher as campinas, né? Porque, aos olhos dele, essa escolha seria a melhor escolha, aos olhos de Ló. Mas Abraão não. Abraão, por sua vez, ele permanece na terra de Canaã, onde Deus o abençoará. Ele demonstra confiança na promessa divina, mesmo sem as vantagens materiais que Ló encontrou na campina do Jordão. Olha só. Então, Ló, ele olhou para as vantagens materiais, pela riqueza, pela pastagem, mas Abraão não. Abraão, ele olhou e pela promessa de Deus, que Deus abençoaria ele. E aí, então, a escolha de Ló, embora aparentemente vantajosa no início, leva a sua família a sofrer as consequências da depravação de Sodoma e Gomorra, sendo inclusive ele sequestrado pelos moradores dali. E Abraão? Abraão, ao seguir Deus, é abençoado com prosperidade, tanto ele como seus filhos e como também a sua família. Então, por isso, amados, olha a importância de você tomar decisões e escolhas. Escolhas importantes como essa, né, entre Abraão e Ló, decidir o futuro de suas famílias. E muitas vezes as escolhas também que nós fizemos decidem o futuro, não só nosso, mas também dos nossos familiares e da nossa vida futura. Então, por isso é importante sempre, antes de nós fazer uma escolha, consultar Deus. Consultar como, pastor? Consultar através da palavra de Deus, na oração, e falar com Deus e pedir uma direção, pedir sabedoria, para que Deus possa nos direcionar para a melhor escolha que nós vamos fazer. Quem sabe você está nos ouvindo hoje e precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha muito importante na sua vida, para o seu futuro, e você está indeciso, você está aí pensativo, você olha para um lado, olha para o outro e não consegue chegar a um denominador comum. Então, eu quero te dizer, esses exemplos aqui que citei, que você possa ter eles, para que você possa consultar a Bíblia Sagrada, você possa orar, que você possa meditar e tomar uma decisão e escolha realmente na direção de Deus. E Deus, ele fala, ele continua falando conosco, ele é o nosso Criador, e ele tem a sua direção, e ele vai dar o melhor, porque ele diz que ele sempre tem o melhor para os seus filhos. E Deus, ele sempre vai muito além do que nós pensamos e imaginamos. Sabe por quê? Porque Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. Então, nada melhor que nós abrirmos nosso coração para Deus, pedir a sua direção para fazer as melhores escolhas da nossa vida, para que nós não venhamos lá depois sofrer as consequências
E muitas vezes não só olhar para a aparência, porque as aparências enganam. Ló se enganou. Ele olhou ali para as campinas do Jordão, ele viu que as campinas, os pastos eram verdes, ele viu que ali, né, ele achou que aquela escolha ia mudar a sua vida. Mas ali havia, né, duas cidades depravadas, duas cidades que o mal subsistia ali. E muitas coisas ruins aconteciam naquelas cidades, que era Sodoma e Gomorra, e foi para onde Ló escolheu. E ele achou que ali ele ia ser abençoado, mas Deus já tinha planos de destruir aquela cidade, e foi o que aconteceu, é a história bíblica. E quando eu estive ali em Israel, nós tivemos ali nessa região de Sodoma e Gomorra, e ali nós podemos comprovar, né, que foi grande aquela destruição daquelas duas cidades. A região ali fica na região do Mar Morto, e nós tivemos então essa oportunidade de estar lá, não só na história, mas estar presente na história, né? E é importante isso, e nós transmitimos para vocês. Então, as consequências são essas, né? Então, por isso, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para tomar a melhor decisão. Então, essa história, o que é que ela nos ilustra? A importância de confiar em Deus e seguir os princípios divinos, mesmo que isso significa renunciar aos benefícios materiais ou aparentes. Foi o que Abraão fez. Ele renunciou aqui os benefícios materiais, né, e aparentes. Ló já não. Ló, ele achou que esses benefícios ia trazer bênçãos para ele, mas era já a destruição já determinada por Deus. E o que Abraão fez foi consultar Deus, sabendo daquela promessa que Deus fez, que disse para ele ficar em Canaã, que aquela terra seria abençoada. Ele obedeceu e Deus abençoou ele ricamente. Então, amados, a importância de nós termos essa consciência de que nós podemos tomar decisões e fazer nossas escolhas buscando, através da Bíblia Sagrada, através ali da oração, uma direção e espiritualmente tomar a melhor decisão para nossas vidas. Então a Bíblia, ela contém diversos versículos que falam sobre a importância e o poder das escolhas. E um dos versículos aqui está em Tiago 1,5, que fala sobre pedir sabedoria a Deus para tomar decisões. Então, esse versículo fala sobre nós pedirmos a Deus ali sabedoria para tomar decisões. Em Provérbios 19:21, ele menciona que a sabedoria e o entendimento são fundamentais para decisões sábias. São exemplos disso. Além disso, a Bíblia enfatiza que temos a responsabilidade de escolher o bem e seguir a vontade de Deus. E aqui eu quero citar alguns versículos onde a Bíblia fala sobre a importância de nós lermos e pedirmos a direção para nós fazermos nossas escolhas. Versículos que falam sobre essa liberdade de escolha. Moisés 3,17 diz lá: podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Olha só. Podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Então, Deus deu essa oportunidade, deu o livre-arbítrio para nós escolhermos. Mas a melhor coisa é escolher na sua direção. Provérbios 19:21. No coração do homem há muitos planos, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Então, eu posso fazer planos, eu posso fazer projetos, né? Mas o propósito, a última palavra é do Senhor. Então, é Ele que tem planos para nossas vidas. Os projetos nós podemos fazer, planos podemos fazer, mas as decisões e os propósitos é do Senhor. Então, esses versículos, eles enfatizam a importância dessas decisões sábias. Como lemos ali em Tiago: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, por isso, nós devemos pedir sabedoria. Então, todos os seres humanos, Deus ele deu essa oportunidade. Então, você não pode achar que você não tem sabedoria. Se você não tiver, você pode pedir a Deus e Deus vai lhe conceder. E através do quê? Dos conhecimentos, da leitura, do entendimento, do discernimento, você pode, através desse teu esforço, você vai alcançar sabedoria. E a sabedoria é muito importante para a nossa vida, né, amados? Como é bom conversar com pessoas sábias, pessoas que falam coisas que fortalecem, gente, palavras sábias, palavras de edificação. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder, porque é a palavra viva, ela é eficaz e ela não volta vazia aos corações. Por isso é importante nós meditarmos na Bíblia. Ela não é um simples livro, por isso ela já é dita por muitos como Bíblia Sagrada. Ela é o poder de Deus, né? Ela fala conosco todos os dias. Você pode, e ela é atualizada todos os dias, porque é o contínuo de todos os dias da nossa vida está ali na Bíblia. Tudo que nós vivemos hoje, se nós lermos um versículo, está acontecendo. Então, nós precisamos entender isso. Também fala em Provérbios 16, 20. O sábio tem noções e há conhecimento no coração do sábio. Então, é importante isso, né, amados? Que o sábio ele tem noções em todos os assuntos e há o conhecimento no coração do sábio. Então, por isso que a pessoa sábia ele tem noções do que ele vai falar, do que ele vai fazer, e ele tem um conhecimento aprofundado, né, amados? Sabedoria é importante para nós, e a sabedoria ela vem do Senhor, vem do nosso Deus. Versículos que falam sobre a responsabilidade de escolher o bem. 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, quer bebam, que façam qualquer outra coisa, mas façam tudo para a glória de Deus. Isso também é muito sábio. Tudo que você faz não traz para a sua glória, traz para a glória de Deus, honra a Ele. Então, tudo que nós formos fazer, nós não devemos se gloriar, mas devemos agradecer a Deus, por isso a Ele a honra, a Ele a glória, porque é Deus que nos capacita e é Ele que nos honra. Então, nós devolvemos a honra para Ele. Se nós tivermos alguma honra, é Ele que vai nos dar. Então, a obrigação nossa é honrar o nosso Deus, o nosso Criador. Romanos 12, 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha só que importante isso, né, amados? Romanos 12, 21. Não deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, tudo que nós formos fazer, o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele enfatizou muito isso sobre nós perdoarmos os nossos inimigos. Muitas vezes o inimigo, como eles fizeram mal para Jesus, né? Ali como eles julgaram Jesus como malfeitor, trocaram ele por um ladrão, né? Crucificaram ele, mas ele pagou todo esse mal que fizeram com ele com bem, se entregando por nós na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou para que todos nós pudéssemos ter graça, que todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, Jesus, ele foi um exemplo para nós que para vencermos o mal, nós devemos fazer o bem. E não tem, né? O bem, ele vai vencer o mal sempre. Jesus venceu o mal. O inimigo queria ver, achou que quando Jesus estava ali, quando Jesus padeceu, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, quando ele deu o último suspiro, o inimigo, ele falou, venci. Mas bem ele sabia que a morte de Jesus seria a vitória. Então, Jesus venceu o mal com o bem, se entregando por nós na cruz do Calvário. Por isso nós estamos debaixo dessa graça, por isso que nós somos vencedores. Por isso que a Bíblia fala, em Cristo
Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, sempre, amados, procura pagar, né? Fazer o bem, e esse bem que nós vamos fazer, nós vamos vencer o mal. Amém? Então, versículos que destacam que as escolhas podem ter consequências. Lucas 16:12. Quem é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também será injusto nas grandes. Então, olha só a importância disso, né, amado? Que as escolhas podem ter consequências. Então, quando nós somos fiel nas pequenas coisas, também seremos fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também será injusto nas grandes. Então, você percebe bem, né? Quando as pessoas for fiel nas pequeninas coisas, ele será fiel nas grandes também. Então, a importância de você observar também, porque muitas vezes pessoas se aproximam da gente e muitas vezes já nas pequenas coisas eles são infiéis. Então, eles não vão ser fiel nas grandes coisas. Mas se forem fiel nas pequenas, vão ser fiel nas grandes. Também a injustiça, né? Muitas vezes são pessoas injustas nas pequeninas coisas e não vão ser justos nas grandes. Então, nós temos que entender. Então, são escolhas que vão ter consequências, né? Então, se eu tiver uma escolha, né, na minha vida de ser fiel nas pequenas coisas, eu vou ser fiel quando o Senhor também nos dar grandes coisas. Por isso que é importante nós sermos fiéis nas pequenas coisas, porque quando nós estivermos lá com coisas grandes, pode ter certeza que nós não vamos ser infiéis, nós vamos continuar fiel com o propósito. E também, né, a injustiça, né? Não faça injustiça com as pequenas coisas, porque nas grandes também você vai ser injusto. Então, são consequências de escolhas. Em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, olha só, esse versículo é tão importante para nós meditarmos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Então, a importância de nós discernirmos isso. Escolhas, amados, são isso. A Bíblia nos incentiva a tomar decisões com sabedoria e discernimento, buscando a orientação de Deus e considerando as possíveis consequências de nossas escolhas. Então, que você possa realmente refletir sobre isso, sobre as escolhas que você vai fazer no decorrer da sua vida. Então, sempre procuramos fazer escolhas sábias na direção de Deus, meditando na palavra. Se a decisão que nós olhamos e vamos tomar ali for ao contrário do que a Bíblia diz, então não faça. Não faça, porque aí as consequências serão, e você vai ter consequências não só para você da tua decisão, mas decisões que vão afetar a sua casa, sua esposa, seus familiares, seus filhos, e vão ter consequências para o resto da tua vida. Então, decisões nós precisamos tomar com sabedoria e na direção de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês por esse tema que o Senhor tem colocado em nosso coração nesta manhã. Nós estaremos encerrando o programa hoje um pouco mais cedo. Na segunda-feira nós estaremos aqui novamente para trazer mais um tema bíblico, mais uma parábola que o Senhor Jesus nos ensinou, falar um pouco mais da palavra de Deus a todos vocês que nos ouvem aqui pelo Correio do Lago e pelo programa Conexão com Deus. Eu quero aqui fazer uma breve oração para abençoar você, para abençoar a sua família, e quero também aqui já anunciar aqui patrocinadores também deste programa que nos estão aqui auxiliando no programa, esse programa Conexão com Deus. Aqui nós queremos falar da Rainha para Moldados,
Rainha Pré-Moldados fica ali em Pato Bragado, e é uma empresa que eu represento também, está também nos patrocinando aqui no programa, juntamente com a CJ Martins, administradora imobiliária, e no qual eu sou o proprietário. Também estamos aí fazendo que eles possam nos ajudar, né? Que acho que ele possa nos ajudar na programação aqui do Correio do Lago. Então, que Deus possa abençoar esses novos patrocinadores, que semana que vem nós estaremos, então, falando um pouco mais ali da Rainha Pré-Moldado, da CJ Martins, administradora imobiliária. Vamos estar falando um pouco mais desses dois patrocinadores que vão começar a nos ajudar aí no programa Conexão com Deus. Que Deus possa abençoar você. Eu quero fazer uma oração, uma breve oração para você e sua família ser abençoada, para que Deus possa dar sabedoria a vocês, para que vocês possam tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas, para que você não venha ter consequências no decorrer da sua vida. Então eu quero agradecer a todos. Voltaremos então na próxima segunda-feira. Que vocês tenham um ótimo final de semana. E segunda se encontramos aqui, com certeza, com muitas bênçãos, que muita vitória, e que as suas escolhas realmente possam ser escolhas sábias, abençoadas por Deus, e você vai prosperar muito. Oramos então, agradecemos a todos nessa manhã. Querido amado Deus, na tua direção, na tua sabedoria, eu peço agora, Senhor, que o Senhor possa, o Senhor, dar sabedoria a esta pessoa que precisa tomar uma decisão, que precisa fazer uma escolha na sua vida. Que ela possa tomar, ó Pai querido, direção através da tua palavra, através do clamor, da tua oração, e aonde essa pessoa está, ela possa receber esse clamor, esta oração nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a nossa cidade, possa abençoar os moradores da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Eu quero orar também em favor aqui, Senhor, aqui dos colaboradores do Correio do Lago, aqui dos funcionários do Correio do Lago, do responsável, que é o Edu. Ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar ele, venha abençoar sua família, e que tudo que nós pedimos aqui, Senhor, seja atendido nesse clamor, nessa oração, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre nós. Ó Senhor, livrando nós de todo mal, livrando nós, ó Pai querido, de todas as enfermidades, de todas as pestes perniciosas, e que o mais importante é nós termos paz em nosso coração. Que o Senhor possa abençoar também os internautas, aqueles que nos ouvem pelo Correio do Lago, e que tudo o que nós vamos fazer seja para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.